Olá e sejam bem-vindos ao Inteligência Emocional, ao podcast, a mais um episódio. Hoje é o episódio 36. Estamos aqui com o Miguel Coco e vamos falar sobre o tema de influência e persuasão. Miguel, obrigado por teres aceito o convite. Olá, Paulo, obrigado pelo convite e estou muito contente de estar aqui, partilhar aqui num 36. Parabéns. 36. É um bom número. Então, para quem não conhece o Miguel, vou apresentar. O Miguel é licenciado em Psicologia. Ele especializou-se em dependências e tirou uma pós-graduação em hipnose clínica. Publicou vários livros, Emagreça comportadamente, Muda a sua vida com a auto-hipnose e Influência, Persuasão e Lucro. E hoje dedica-se fundamentalmente a estudar e a investigar estas áreas que nós vamos falar, de influência e persuasão. O Miguel é também investigador em ciências humanas e é palestrante convidado em diversos países, entre os quais Estados Unidos, Brasil, Itália, Suíça, Espanha e Inglaterra. Tenho aqui informação toda sobre o Miguel. Neste episódio, então, vamos abordar a temática da influência e persuasão no comportamento humano. Vamos a isso, Miguel? Vamos embora. Boa, vamos embora. Vamos embora não, que acabamos de chegar. Então vamos começar aqui. Pergunta que eu faço sempre aos meus convidados. Este é um episódio sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, então, incide sobre as emoções, como tu sabes muito bem. Então, Miguel, para ti, e esta é uma questão da tua resposta pessoal, logicamente podes agregar o teu conhecimento profissional aqui, mas para ti, Miguel, qual é a importância das emoções na nossa vida? A primeira resposta que me vem logo à cabeça é toda. Não é? Porque nós, na realidade, somos um ser, não é, emocional. As emoções, desde que nascemos, não é? Nós, mais do que a parte mental, nós somos influenciados e somos... há uma força dentro de nós, não é, que é gerada por estas emoções. E depois é aquilo que nós fazemos, os comportamentos que temos com as emoções que temos. Infelizmente, algo que é tão importante, não é, e que nós não damos muita atenção, ou pelo menos não damos atenção às crianças, não é? Esta coisa das emoções, o nome das emoções, elaborar as emoções, até porque culturalmente, não é? Principalmente os homens não têm que ser duros, não ter emoções. E o facto é que muitas vezes está muita coisa reprimida, que depois, quando sai em um poder enorme, não é? E às vezes um poder destrutivo, não só da pessoa, mas dos outros. Não é? A importância das emoções realmente enorme. A nível pessoal, eu tive que gerir as minhas emoções, não é? Tive que aprender a gerir as minhas emoções, tive que aprender a identificar as minhas emoções no meu trajeto de vida, em várias alturas, em vários pontos da minha vida, eu tive que aprender o que é isto das emoções. E foi essencial para eu fazer uma mudança radical na minha vida à volta dos 24 anos. Ótimo. E olha, concordo em absoluto contigo. É mesmo, às vezes é aquela resposta que é tudo, não é? Ou seja, por onde é que é de começar? E tocaste aquele ponto de reprimir emoções, fizeste-me lembrar aquela frase de Freud, que ele dizia que as emoções enterradas nunca ficam enterradas. Elas saem depois e de piores formas, não é? Exatamente. Então é mesmo como dizes. É verdade, ou seja, não é por nós considerarmos, por exemplo, culturalmente, não é por eu considerar que o homem não deve sentir emoções ou sinais de fraqueza que nós, para já que não é sinal de fraqueza, esse é o primeiro ponto, mas tirando esse ponto, que nós conseguimos deixar de sentir emoções, não é? É como aquela ideia organizacional muitas vezes de deixa os teus problemas em casa, não é? Isso é fácil de falar, é mais difícil de estancar. Por isso, ok, gostei. Partilho da tua opinião sobre as emoções. Agora vamos tocar no tema que tu és especialista e que eu trago aqui para tu falares connosco, a partilhar aqui alguns aspectos, mas vamos começar pelo princípio, que é influência e persuasão, ou seja, como é que tu defines quer um conceito e quer outro, e se existe ou não diferença entre estes dois conceitos e se existe, qual é a diferença? Olha, primeiro começava por esta coisa de especialista, não é? O que é que faz a pessoa ser especialista? Às vezes faz, ou pelo menos a mim, não é? De ser especialista em influência e persuasão, para mim, a primeira coisa faz de mim um aluno nesta área, não é? Um aprendiz a feiticeiro, um aprendiz a feiticeiro. Porque à medida que vamos nos especializando numa área, começamos a perceber que pouco sabemos dela. Concordo. Começam a vir mais inseguranças. E às vezes mais contradições. E eu gosto de dizer isto porquê? Porque eu às vezes estou a dizer coisas e passado 2 meses vão-me contradizer. Então vocês tenham atenção que quando estão a ouvir isso, pode ser que eu tenha mudado de ideia.
Isso é ótimo, quer dizer que aprendes com a nova informação que sai. Isso é ótimo. E principalmente pela ligação das outras temáticas, não é? Quando aprendemos, ainda agora, não é? Eu tive na tua certificação. E muito do que eu aprendi ali fez que eu, não é, fizesse aqui uma renovação em algumas ideias que eu tinha, porque tenho mais informação agora. Mas para ir direto à tua pergunta, ou dirigir-me à resposta, eu tinha dificuldade, não é? Quando eu comecei, porque eu não comecei na influência e na persuasão, não é? Eu comecei até antes da psicologia, trabalhava na parte dos restaurantes e na parte de gestão hoteleira, foi a primeira formação que eu fiz. Mas depois, na psicologia, quando comecei a fazer hipnose, e eu falava em hipnose, e as pessoas assustavam-se e achavam que estava em controle. E eu, mais tarde, dediquei mais à auto-hipnose, porque eu acho que as pessoas, ao conhecerem-se elas próprias, ao mergulharem dentro delas, e aqui as emoções têm um impacto brutal, elas podem se conhecer melhor, podem ter essas ferramentas. Mas como queria também me direcionar-me para as empresas, com quem eu já tinha trabalhado antes, e com as pessoas, falava em hipnose conversacional e as pessoas ainda continuavam um bocadinho assustadas. Não? Influenciava já. Não? E então, influenciavas negativamente. Porque as pessoas têm um preconceito, não é? E eu também tinha. Eu lembro-me logo que tu dizes hipnose, agora conhecendo o teu trabalho, por exemplo, das pessoas que eu acompanho, a hipnose faz-me logo lembrar aqueles filmes em que vamos ao palco e depois metem um pêndulo à frente e depois imitamos uma galinha, não é? Depois acordamos e não sabemos o que é que fizemos. Exatamente. É isso que as pessoas pensam. E com a influência e com a persuasão, também acontecia um bocadinho isto, que é um bocadinho, eu dizia influência, saía-me assim, influência. Você quer ser mais... Quando eu dizia persuasão, eu próprio, não é? E eu que estava a estudar isto, eu próprio sentia-me... As pessoas acham que eu estou a enganá-las, estou a tentar manipulá-las. Porque a palavra persuasão ainda tinha uma componente em mim. Já não estou a falar em vocês. Em mim que já estava a estudar este tema, não é? Em mim, porquê? Porque desde muito pequeno, persuadir alguém era enrolar alguém, enganar alguém e ficar a ganhar. Concordo. Não é? Então, queria esclarecer isto. Influência e persuasão não tem a ver com isso. Vamos falar sobre manipulação e aí sim, é aquilo que nós todos achamos que não é bom e que também não é bom, mas que também queremos aprender mais para não sermos manipulados. Mas a influência e persuasão. Mas no início, vê lá bem, eu dizia a palavra persuasão e não dizia com tranquilidade, ela saía. E eu, como venho da área da hipnose, onde a palavra tem um grande poder e a forma como tu dizes a palavra. Uma coisa é eu dizer persuasão hoje e na altura era persuasão. Quase ias baixinho, eu sou o quê? Era um bocadinho. Quase tinha medo, que eu já sabia o que é que a pessoa achava, não é? E realmente, para persuadir os outros, primeiro a gente tem que se persuadir a nós próprios. E aí, um dos livros que eu escrevi foi Muda a Sua Vida com auto-hipnose, que é antes de eu hipnotizar alguém, tem que me hipnotizar a mim. Se eu aquilo que eu digo a mim próprio eu não consigo fazer, quanto mais eu ia dizer aos outros para eles fazerem. Sem dúvida. Então, isso é a primeira coisa. Agora, influência e persuasão. Também não é? Confrontei-me com várias definições e pensei, tinha que arranjar aqui uma definição que seja fácil das pessoas perceberem e de identificarem na vida delas. Porque não há nada melhor quando nós... ok, já percebi. Isso é aquela pessoa, não é? Aquela pessoa na minha vida foi uma pessoa que me influenciou, até eu já percebi. É isso que é influência. Então eu estou à vontade. Isso que é persuasão. Então eu estou tranquilo. Às vezes arranjar sinónimos para estas coisas. Porquê? Porque as palavras têm um poder muito grande. E atrás das palavras lá vêm as emoções, não é? E atrás das emoções depois vem aquela falta de gestão destas emoções que às vezes bloqueia muito. Então, influência, costumo dizer, influência é quem eu sou. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quiser ser mais influente, não é? Se eu quiser que as pessoas sintam-se influenciadas por mim, eu tenho um bom remédio. É trabalhar em mim. Se eu trabalhar em mim, no meu desenvolvimento pessoal, naquilo que eu faço, há de haver pessoas, não toda a gente, há de haver pessoas que vão olhar e vão dizer assim, sinto-me influenciado por aquela pessoa. Tal como eu sou influenciado por pessoas que eu nem as conheço. Elas nunca me influenciaram na realidade. Elas influenciam por quem elas são. Por aquilo que elas acreditam, por aquilo que elas fazem. Se vocês pensarem agora numa pessoa influente na vossa vida, pensem um pouco. Quem foi uma pessoa influente? Pode ser um professor, um pai, um amigo, alguém que vocês conheceram. Provavelmente essa pessoa não vos foi influenciar nada, não tem nada na cabecinha. Mas a forma como ela vivia, a forma como ela lidou com aquela situação, a forma como ela se alimentava, por exemplo, seja o que for,
a forma, os valores que ela tinha, acabaram por vos influenciar. Estou a perceber. Então não é, digamos, um papel ativo do género para que a pessoa faça isso, por exemplo, eu chegar ao pé de alguém e dizer, olha, o que tal fazer isto, não é esse papel ativo, é, por exemplo, eu servir como é que se diz, role model, não é? De exemplo, não é? É isso? Eu gosto de ver assim. Porquê? Porque assim ajuda-me eu ganhar essa responsabilidade. Não é? Que é, ok, eu quero influenciar uma data de gente. Não é? E as pessoas dizem, ensina-me a influenciar. Prepare-se. Vai ter que E faz fazer. sentido, ou seja, se a pessoa não trabalhar bem na sua autoridade, na sua comunicação, nas suas escolhas dia a dia, depois tenta influenciar através de estratégias de outras pessoas que não têm tanto sucesso, não é? Faz todo o sentido. É assim, eu acredito que isto não é por promoção, é por atração. A influência é por atração. As pessoas sentem-se atraídas. E aí é que é. Então, influência é quem eu sou. Eu quero trabalhar eu, não é? A minha identidade. Então, isso é um trabalho para a vida. Então, influência é a longo prazo. Relações a longo prazo. Não é nada que eu quero agora aqui arranjar aqui um esquema, não é? E influenciar o outro, não é? Não é assim que eu vejo. Então, as pessoas que procuram, há uns que já não querem ouvir mais, não é? Eu queria uma receita rápida. E há outros que não, eu quero realmente, querem para já influenciar-me a mim, não é? Eu tenho que pensar no que é que eu quero, como é que eu quero ser. E persuasão é aquilo que eu faço. Então aqui sim, não é? Eu não preciso trabalhar em mim para persuadir o outro. Eu costumo dar este exemplo que é um psicólogo do INEM. Alguém está para saltar do prédio do 12º andar, não é? Com a ideação suicida. Não interessa esse psicólogo ser influente, é trabalhar nele e ser um gajo porreiro, porque a pessoa não vai ter impacto nenhum nele. Ele vai ter que ter técnicas para persuadir aquela pessoa, através daquilo que ele aprendeu, não é? Da linguagem, da empatia, do rapport, vai ter que ter técnicas para ajudar aquela pessoa a mudar aquele comportamento ou ter, e atenção, é sempre, não é que a pessoa mude o comportamento, mas eu acredito que é permitir à pessoa ter a opção de tomar uma melhor decisão. Ok, Mas ganhar mais opções. Às vezes eu penso em ganhar opções. mais opções. Okay. E mais opções estão de acordo com aquilo que ela quer, não é? E daquilo que ela acredita. Então, influência é quem eu sou, a longo prazo, é algo mais estratégico. Persuasão é aquilo que eu faço, é uma coisa mais técnica. Sim, eu posso vos ensinar técnicas persuasivas que vocês agarram, saem daqui e já estão. E uma delas tu ensinaste lá na certificação de inteligência emocional, não é? Quando falaste sobre a linguagem não verbal, as microexpressões e o sorriso. O sorriso, não é? Nós sorrimos por tem um impacto logo, não é? Tem um impacto muito grande que pode ser, e eu costumo dizer, é a melhor técnica que existe. Se pudesse levar só uma, é o sorriso. Tem um poder brutal. A gente sorri pelos outros e os outros sentem-se muito mais próximos de nós. Não é? Somos amigáveis, somos amigáveis. Uma boa primeira impressão, etc. É isso. Portanto, só uma coisa que isso. Então, influência, quem eu sou, quer trabalhar a minha influência, quer trabalhar em mim próprio. No meu desenvolvimento pessoal, quer trabalhar as minhas emoções, quer saber gerir mais as minhas emoções. E aí os outros vão dizer assim, o Paulo influencia-me, porque eu gosto da forma como ele lida com e eu tive esse feedback lá com colegas minhas lá na certificação, não é? Eu gosto da forma como ele está sempre, nunca diz que não às pessoas, ele lida bem com a pessoa, mas depois leva a coisa para o caminho dele, não é? Na realidade as pessoas sentem-se influenciadas e não é nada que a pessoa está a pressionar. Persuasão já é algo que pode ser mais científico, e há vários estudos, ainda há bocadinho falaste, não é? O Robert Cialdini costuma falar muito, não é? O pai da persuasão, onde coisas específicas para fazer, nós podemos treinar, ok? Está aqui esta técnica, vamos treinar esta técnica. Boa, depois vou-te fazer uma pergunta sobre isso aqui mais à frente. Para mim é ótimo, acho que entendemos que a influência então é mesmo em nós, faz todo o sentido, é a longo prazo, e persuasão é mais direcionado, é comportamental, como disseste. Boa, gostei da definição. Olha, Miguel, gostas de montanhas russas ou não? Já gostei mais. Já gostaste mais? Agora enjoo muito. Pronto, olha, então não sabia, mas tenho que convidar aqui para a nossa montanha russa emocional, onde trago sempre os nossos convidados. Mas podes ficar no teu lugar. Vamos aqui saltar entre emoções e vou-te colocando questões dentro, digamos, da esfera, vamos dizer assim, desta emoção. É uma brincadeira que fazemos aqui no podcast. E vamos começar por uma emoção que é a emoção do medo, ok? E vou tocar num ponto que estavas a falar há pouco. Então, quando se fala neste conceito, quando eu falo e tu partilhaste quando falas também neste conceito,
de influência, de persuasão, tudo o que seja, digamos, se calhar, fazer com que outras as pessoas possam ter um comportamento supostamente que não é pensado totalmente para elas próprias. Mas isso podemos depois discutir mais à frente. Mas quando se fala neste conceito, algumas pessoas reagem negativamente, não é? Então, e vão buscar o conceito de manipulação. Aliás, uma das definições de inteligência emocional, que é de Daniel Goleman, ele diz que é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções de outras pessoas. Eu, quando dou esta definição, eu já de antemão, com base na minha experiência e informações, digo logo, atenção, influenciar aqui não é manipular, e depois dou lá, tento dar a minha definição daquilo que eu acho que é. Então, posto isso, parece que existe este medo que o nosso comportamento possa não ser, digamos, conduzido totalmente por nós. Parece que nós temos medo, daí estar no medo, de sermos manipulados pelas outras pessoas. Então, diz-nos lá, o que é que tu achas sobre isto? O que é que achas sobre a manipulação? Porquê é que achas, ou seja, aqui uma reflexão, porquê é que achas que as pessoas parecem terem medo que alguém possa, de alguma forma, fazer algo com que elas tenham um comportamento que possa não ser o delas? Partilha-nos lá aqui a tua visão sobre isto. Estou aqui a pensar para onde é que é de começar. De uma coisa ou de outra, ou seja, ou a tua visão sobre a manipulação, ou porque é que parece que as pessoas têm este medo? Quando falo de manipulação, quando estão a falar de manipulação, e eu acho que o medo é normal, porque as pessoas nós queremos estar em controle. E tudo aquilo que é desconhecido nós não controlamos. E aí começamos a ter medo, que é para... espera aí. Quando é explicado e nós compreendemos, deixamos de ter medo. Por exemplo, ainda pegando já vou à manipulação, mas ainda pegando na persuasão, quando eu digo, o que é persuasão? Persuasão é aconselhar, educar, orientar. Isso eu quero. Eu quero orientar os meus filhos. Mas antes eu não queria persuadir os meus filhos. Então vamos arranjar sinónimos, não é? Ajudar. Às vezes persuadir é quem de nós não gostaria de alguma altura da nossa vida que alguém tivesse persuadido mais para nós começarmos a fazer exercício. Ou, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, os médicos tivessem persuadido mais aquele doente a ter acabado e continuado com a medicação, ou ter feito as análises, que vão para lá, dizem que vão fazer as análises, nunca mais fazem, né? Ter algumas técnicas de persuasão. Quando essa pessoa está a persuadir ou a manipular, ela está a fazer a mesma coisa, só que tem dois resultados. É que num é uma relação ganha-ganha e no outro é uma relação ganha-perde. E aí é que traz o medo, que é, eu estou a ver que está ali a acontecer alguma coisa, mas a pessoa, o manipulador, normalmente tem a agenda escondida. E quando nós abrimos o jogo, não é? E muitas vezes, ou nas empresas, ou seja onde for, não é? Eu abro o jogo e digo assim, eu estou aqui para vos vender qualquer coisa. Depois tudo vem a seguir, eles já sabem que eu estou a persuadir e não estou a manipular, não é? Eu só não digo nada, eu estou ali meio escondido, não há ali qualquer coisa, estou aqui a falar contigo porque na realidade tu tens uma amiga que é prima, não é? E às vezes acontece muito esta coisa das connections e as manipulações, que é, há ali qualquer coisa que está escondida. Então é um jogo que não é equivalente, não está equiparado, não, então, não está numa balança. E é uma pessoa que está a ganhar e outra que está a perder. E acredita quem é que vai perder. Acredito. Então, olha, eu tenho uma dúvida também pessoalmente, que é, eu quando definia e manipulação, tento explicar, fazia um pouco essa diferença que estavas a dizer, ou seja, influenciar é esse ganho-ganho, ou seja, é como um professor influenciar um aluno, quer que o aluno estude mais e o aluno também ganha com isso, então desenvolve as notas. Manipular é quando a outra pessoa pode não ganhar, ou seja, mas quem está a fazer manipulação ganha sempre, ou seja, o objetivo é focado na própria pessoa, nos próprios interesses. E agora surge uma dúvida quando tu falaste sobre isso. Se na manipulação, tu falaste que é um ganho-perde, se na manipulação ambos ganharem, mas existir a mesma agenda escondida, tu definirias como persuasão ou como manipulação? Assim, eu definia como persuasão, porque vou dar um exemplo prático, não é? Eu muitas vezes persuadi as minhas filhas sem lhe contar a história toda. Não manipulaste então? Eu não sinto que andei ali a manipulá-las, não é? Era para um bem maior, não é? Porquê? Pela idade delas ou pelo contexto, eu não podia revelar ali o jogo todo, não é? Porquê? Porque senão elas já não faziam. Portanto, acredito que sim. Claro que isto depois há sempre uma linha. Como claro, é isso. Há sempre uma linha que... É debatível, claro. Principalmente é que motiva... Eu sei muito bem quando estou a manipular e quando estou a persuadir. Não é? Até porque, quando comecei a aprender as microexpressões,
comecei a identificar em mim a microexpressão, por exemplo, do desprezo. Não é? Então eu acho que estou a persuadir e de repente estou para mim, não é? Aqui com o meu lábio a dar aqui uns tiques sem eu querer, não é? Denunciar. Então, por isso é que eu digo, influência é muito importante, é aprender como é que este, não é? Por exemplo, com as microexpressões. Não é aprender como é que, não é saber como é que o outro está. A grande aprendizagem é aprender como é que o meu corpo está a reagir. Eu estou a dizer uma coisa, mas na realidade há outra que está a acontecer em mim, não é? Que não está coerente. Nós não somos coerentes com nós próprios. Tendemos a ser mais coerentes, ter mais informação para podermos ser mais. Mas, portanto, eu digo sim, e às vezes já dei por mim, achar que estava a persuadir, na realidade estava a manipular. Não é? Ótimo, e gostei dessa também gosto dessa de jogar, digamos, pelo seguro, e é verdade, ou seja, não há definição A ou B fechada, isto não é um construto, não é uma ciência exata, não é uma ciência social, e gosto disso, ou seja, tu podes definir assim, mas ao mesmo tempo é a linha, como tu dizes, podemos estar aqui a debater, mas concordo em pleno com a tua definição. Ótimo, também já fiquei pessoalmente mais esclarecido. E então, olha, vamos agora pegar nessa parte de nós termos que sentir controle sobre aquilo que fazemos e as decisões que nós tomamos. Nós temos esta crença ilusória que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos e resultados. Aliás, há estudos muito interessantes que estavam a falar dessa percepção de controle. Nós, mesmo que seja uma percepção de controle ilusório, nós tentamos agarrar a tudo o que possamos controlar, mesmo que seja algo nada controlável. Aliás, isso é uma das bases da superstição. Por exemplo, já reparaste que imagina que tu estás a jogar, estás no casino e estás naquelas mesas, pá, não, por acaso não sei, qualquer não, mas aquelas mesas que jogas os dados e tem que calhar um número maior ou menor. Agora até te faço uma pergunta para ti. Imagina que tu estás a jogar esses dados e queres que saia um número grande. Tu tens a tendência, ou achas que as pessoas têm a tendência de jogar, digamos, dados com mais força ou assim mais devagarinho? Um número grande. Mais força. Mais força, já viste? E quando é pequenino quase deixamos assim cair. Isto não tem nada a ver com o dado, como é que vai rolar. E nós parece que eu jogando com força, a uma associação mais força, um número maior, eu consigo controlar de alguma forma algo que não é controlável. Isto é muito interessante no nosso comportamento. Então, posto isso, e tu sabes, Miguel, nós somos influenciados por tantos fatores que nós nem sonhamos, desde o tempo, desde tudo e mais alguma coisa. Não só, como tu disseste, a persuasão diretamente, através de algumas estratégias, mas até por fatores externos a nós. E tu pegaste até no exemplo do Cialdini, ele faz muitos estudos de campo em que muda pequenos cenários, como tu sabes muito melhor do que eu, e que dá uma influência no comportamento humano no agregado, quando ele vê o agregado, não é? Então, dá-nos lá aqui, a quem nos está a ouvir, um exemplo de uma forma, de uma estratégia de influência ou de persuasão, neste caso já sei de persuasão, não é? Em que o nosso comportamento é alterado por estas influências externas. Olha, só antes de queria pegar de uma coisa que tu disseste, só antes, que foi em relação aos dados. Sabes que a minha tese de mestrado foi a personalidade no jogador patológico. Foi. Trabalhava na área das dependências e estavas a falar nas crenças. Não é? E um dos questionários que eu tenho na minha tese de mestrado é exatamente esse, as crenças irracionais. Não é? Como um jogador patológico, já só para esclarecer aqui, é que é só 1% das pessoas, não é? É só 1% que é jogador patológico, não é? Tem todos os critérios como jogador patológico, mas tem umas crenças. E ele pontua muito alto em crenças desse género, não é? Que é, mandei o dado preto ou vermelho, há 10 vezes que deu preto. As probabilidades de dar vermelho são grandes. Não são nada, são iguais. Não é? Mas é difícil, porque é como tu disseste, as pessoas querem controlo, mas na realidade nós não queremos controle, nós queremos ter a percepção de controle. Não é? E isso, por um lado, é bom. Quando eu entendi que eu quero é ter a percepção de controle, eu também, não é? Eu vou utilizar a palavra manipular só, no bom sentido, não é? Eu também manipulei às vezes o meu pensamento de forma a estar mais tranquilo. Porquê? Porque eu estava a pensar de uma forma que eu não tinha controle de nada, não é? Então eu comecei a mudar aqui o meu diálogo interno, não é? De forma a ter a percepção de controle. Eu sei que não tenho controle, mas não é? Por uma razão ou por outra eu acho que ninguém vai entrar em minha casa. Eu não faço a mínima ideia, não é? Então, portanto, a percepção de controle é mais importante do que propriamente às vezes o ter controle. Como tu disseste, nós não vamos ter nunca controle, mas podemos aumentar a nossa percepção de controle. Em relação, e o Cialdini fez uns estudos, não é? Com grupos a fazer uma determinada tarefa,
não é? Onde ele ia avaliar a velocidade em que as pessoas faziam a tarefa. E numa delas tinha um quadro com uma fotografia com um daqueles corredores, não é? Quase aqueles postas com os corredores assim quase em full sprint, não é? E noutra com aquela do pensador, não é? Aquela imagem do pensador. E algo que não estava diretamente ligado àquela tarefa, teve um impacto brutal de influenciar, de persuadir, não é? Persuadir aquelas pessoas pelo contexto. Eu acho que isso é algo muito interessante, porque é como na hipnose. As pessoas dizem assim, veja lá, não me hipnotize. Não. Só vou hipnotizar quando estiver ali naquela cadeira. As pessoas relaxam. Não é? E quando relaxam, eu posso fazer muita coisa. Eu quando digo isso, quando você está a ser hipnotizado, aí é que está tranquilo, porque aí já sabe o que é que eu estou a fazer. Mas antes, não é? Porquê? Porque a pessoa acha que está em controle. Ela acha, eu vou perder em controle quando ele hipnotizar-me. E antes eu estou em controle. Não. Nós estamos em controle relativo, não é? E muitos destes estímulos, e quando nós vamos a ver, por exemplo, no marketing e nos estudos, não é? Do consumidor, não é? Isto é estudado brutalmente para ir conduzindo, não é? A gente sabe, nos supermercados, ir conduzindo as pessoas, e nós caímos que nem uns patinhos. E eu continuo a cair, por exemplo, em alguns princípios. Um dos princípios do Robert Cialdini é a escassez, não é? Quando vou comprar qualquer coisa, só um. Eu vou comprar, eu já sei que aquilo é escassez, mas aquilo é emocional. Foi uma das coisas que eu aprendi também contigo. É bem aquela emoção e eu não sei lidar com ela, e a forma como é ter aquele comportamento. Eu concordo contigo. E mesmo essa escassez, o que é interessante, eu já vi argumentos, é emocional, também é racional, porque vê bem, só um, e tu pensas assim, espera aí, tu ganhas consciência, espera aí, isto deve ser, isto é escassez, as pessoas querem me influenciar, e tu mesmo que tenhas consciência estás a ser influenciado, mas ao mesmo tempo podes racionalizar do seguinte, espera aí, eu não sei se vou utilizar isto como estratégia ou não, mas pelo sim, pelo não, como só um, não vou arriscar, então deixa-me comprar. Então pensamos que é uma escolha informada, não é? Mas no fim de contas já há aqui uma dupla influência. Eu vejo acontecer. Eu vejo a escassez a acontecer e o cartão assim da minha mão e eu estou a ver a coisa acontecer. Porque é o que eles chamam o FMO, não é? O Fear of Missing Out. Não é tanto eu ficar com aquele livro, mas é assim, o que é que me acontece se eu perder aquela oportunidade? Não é? Não vou entrar dentro daquele grupo. E isso tudo pode ser gerido e pode ser manipulado no aspecto de estar a manipular e as pessoas não sabem bem o que é que está a acontecer, ou pode ser utilizado numa estratégia de persuasão onde as pessoas tomaram a iniciativa de entrar dentro daquela jornada, não é? E nós estamos a ajudar a pessoa a avançar, a dar mais o passo para a frente para atingir aquilo que ela realmente quer, porque ela tem muitas resistências, ela vai ter muitas objeções, porque ela vai querer continuar a estar no sítio que é mais confortável, que não é o sítio onde ela quer estar. Concordo. Ótimo. Passaste aqui no medo. Vou tirar aqui do medo, porque o medo é uma emoção que é útil, mas vamos aqui aquecer um pouco mais e vamos ir para a raiva. Raiva, aqui uma emoção mais quente. E neste podcast, o que eu peço sempre aos meus convidados é partilhar sempre o seu expertise, não é? o seu conhecimento profissional e pessoal, e também dar-nos aqui, digamos, pistas, insights, estratégias para os nossos ouvintes possam, digamos, utilizar no seu dia-a-dia. Ganhar aqui competências também. Isto é quase informativo e é formativo. Posto isso, a raiva, não é? É uma emoção que está presente no nosso dia-a-dia, pronto, seja na forma de irritação, uma fúria, pronto, a família da raiva. Tanto pode ser discussões em casa, que nós todos temos, mais ou menos, injustiças que nós percepcionamos na rua, no local de trabalho. Então todos nós sentimos esta raiva. Como é que nós, então, podemos influenciar, e agora aqui até influenciar, cada vez agora que falar, eu gostei da tua metáfora, já tenho na minha cabeça o que é influenciar. Como é que nós, então, podemos influenciar outras pessoas para lidar melhor com a raiva? Primeiro, eu acho que nas emoções existe logo algo que vem antes, não é? Que é a pessoa identificar. Eu acho que a raiva... Eu vou falar para mim, não é? Eu já tive momentos de raiva, não é? Que era fácil de eu identificar, porque eu já tinha passado todos os limites, não é? Já estava a explodir. Sim, todos viam, não é? Já era claríssimo. Já cheirava queimado, não é? Portanto, esta coisa de eu identificar foi uma das coisas que eu tenho aprendido contigo, não é?
começar a ver as coisas lá ao fundo, não é? Começar a ver a onda a crescer. Não é? Isso é muito importante, identificar a raiva. Há muita raiva que as pessoas têm. Eu trabalhei vários anos em centros de tratamento de dependências, não é? Onde havia muita raiva acumulada, não é? Onde as pessoas tinham uma grande raiva e que explodia, não é? Dava sempre a geneira, não é? Porque as pessoas perdiam a razão, porque não sabiam controlar, uma das coisas é que as pessoas não queriam sentir a raiva, então andavam quase sempre, como um cavalo, andavam sempre a puxar os tribos, porque estavam a aguentar. Portanto, uma das coisas que eu acho que é importante é nós não só identificarmos, começarmos a perceber, identificar. Mais há uns anos atrás eu trabalhava muito também nessa área, e na área de consultório, com a hipnose e com a auto-hipnose, e começar a criar um termómetro. Não é? Uhum. Pode ser o termómetro da raiva interior, não é? Onde quando eu estou bem, não é? Se vocês quiserem praticar agora, não é? Estão aí, tranquilos, provavelmente. Alguns de vocês, se calhar, estão a sentir um bocadinho mais raiva disto ou daquilo, que é normal, dependendo da hora que nos ouvem, ou da situação em que estão. Mas começar a identificar onde é que eu estou na minha raiva. Imaginem, de 0 a 10, 10, explosão, estou no 4. Ok, como é que eu posso subir essa raiva para o 5? Não é? O que é que as pessoas normalmente me respondem? Então, estou no 4, se eu começar a pensar, já começa a ajuda a trazer aqui outra emoção, não é? E quando nós explicamos às pessoas para aumentar a raiva, é relativamente fácil o exercício. E tudo cresce 10. Não é? E depois começar a diminuir. E andar aqui nesta brincadeira. Não é? É como eu costumo dizer, é como nos incêndios. Não é? Há os testes de incêndios, não é? Os fire drills, onde dizem, ok, agora vamos todos ali para o ponto de encontro. Agora do ponto de encontro vamos todos descer essa escada. Para descer. Parece assim, às vezes um bocadinho, parece crianças da escola. Não é? É só, mas estava a mandar um e-mail a dizer, não, mas nós temos que praticar quando não estamos em pânico, porque quando entramos em pânico nós desligamos aqui os fusíveis todos e a resposta é automática e há pessoas que saltam pela janela. Não é? E nós vemos isso do pânico. Por exemplo, crianças têm medo de cães. De repente vem um cão e fogem e são atropeladas. Não é? Ainda foi pior o atropelo do que propriamente o cão que provavelmente se calhar não mordia. Então, quando nós estamos nessa emoção, estamos nesse estado, que é um estado muito, não é? E que nós podemos identificar de luta, fuga, não é? De luta e fuga, nós não temos controle. E muitos de nós não temos controle. E tentar controlar nessa altura é uma boa sorte. Não é? Costumo dizer, há muitas técnicas, mas são preparação. Há um treino que nós precisamos de fazer. Infelizmente não fizemos como crianças, nós fizemos outro género de treinos, mas não fizemos esta gestão. Não é? Por exemplo, eu lembro-me quando as minhas filhas eram mais novas, houve a situação da MEDI. Não é? E eu fazia simulacros. Não é? Eu fazia simulacros com a minha filha, saía da escola e eu agarrava e dizia, vem comigo. Não é? Vem comigo. E elas ficavam assim, porque elas ficavam em pânico, e a pessoa, uma criança assim em pânico, entra num carro. Alguém que tem mais autoridade, alguém que é mais velho, elas entram. E eu dizia, não é? Vocês têm que dizer que não. Não, vou chamar o meu pai. Não é? E as minhas filhas, eu agarrava no braço delas, puxava e elas, vou chamar o meu pai. Para elas treinarem esta situação, que se por acaso acontecesse, não era uma... Claro que elas iam ficar assustadas, claro que eu nunca desejei que isso acontecesse, mas elas estavam... não é como no futebol. As pessoas quando vão marcar o penalti já treinaram 50 mil penaltis. É pena nós não fazermos esse treino. Não é? Nas emoções também pode ser um. Claro que às vezes não temos a situação ideal para trabalhar todas estas emoções. A auto-hipnose aí ajuda. O que é a auto-hipnose? É dentro da nossa mente nós recriarmos como se fosse verdade, não é? E fazemos esses exemplos. Porquê? Porque quando acontecer na realidade, nós já passamos 2, 3, 4 vezes por isso. Então a nossa resposta já está dessensibilizada. E a dessensibilização é algo muito importante, que muitas vezes é o quê? É agarrar, para quem gosta de picanha, agarrar numa picanha grande e cortá-la às fatias. É mais fácil de digerir do que comer 1 quilo de picanha. Agarrar nestas situações, nestas emoções e começar a fatiá-las e sentir que eu consigo ultrapassar, eu consigo até sentir raiva e não ter que atuar automaticamente. E também ter um plano. Quando eu sinto raiva, eu sei o que é que eu vou fazer. Não é? Agarra em mim e vou correr. Agarra em mim e vou fazer isto. Não é? E não deixar para que
epá, na altura depois eu logo vejo. Eu vou confiar na minha intuição. Eu gosto muito de intuição e confio na minha intuição. Mas é importante que haja um treino prévio antes disso. Concordo a 100%. Aliás, e a investigação mostra isso quando nós estamos com uma emoção elevada, não é? Ficamos, digamos, sequestrados, os nossos recursos cognitivos estão mais em baixo, então nós naquele momento não conseguimos ter margem cognitiva para elaborar muita coisa. Então, mas nós conseguimos correr o que eles chamam de scripts. E os scripts se tiveres ordens rápidas, instruções rápidas, então é como tu dizes, isso treina-se. Então, naquele momento, de repente, eu vou executar aquilo que sei, um script, uma coisa rápida. E se calhar o rápido, como deste o exemplo da criança, o medo seria a resposta de fuga e nem ver onde é que vai, mas se calhar pode ter outro script, e esse script pode ser, sei lá, vamos pôr qualquer coisa diferente, agora depende do contexto, mas é como tu fizeste, ou como fizeste com o teu filho, não é? O script é, quando alguém me agarra, gritar, vou chamar o meu pai e tentar fugir. Pronto. Porque na altura eu dizia isto, e dizia, mesmo que seja, eu digo, eu sou teu amigo, eu sou amigo do teu pai, sou amigo do teu pai. Tu dizes, eu não quero saber. Eu não quero saber. E mesmo que estejas errada, eu estou à vontade com isso. É isso, ou seja, aí o pai não é isso mesmo. Se estiveres errado, estás errado. Porque até pode ser um amigo meu que é Joala e ela foge dele, sei lá, qualquer coisa. Eu estou à vontade com isso. Eu prefiro que tu erres, não é? Porque aquilo, epá, a minha filha estava muito próximo da idade da média, então aquilo foi um grande impacto para toda a gente. Então, para quem tinha raparigas loiras, quase, aquilo foi complicado, não é? Para mim. E na altura estava muito a abordar estes temas também, não é? E ter a sorte de poder abordar estes temas, depois ajuda-nos muito na nossa vida. Não que a vida seja... Esse aqui é o objetivo. Vamos fazendo coisas que não nos lembram, não lembram o careca. Não é? Porque na vida normal nós não nos lembramos destas coisas. Olha, agora adorei desta aqui excelente estratégia, a parte do termómetro, identificar as nossas emoções, ter esses planos para nós executarmos e simular esses planos. Concordo a 100%, deste-nos aqui inputs que eu achei valiosos. E agora vou-te pedir outro input. Vou tirar da raiva, vamos para a tristeza, que é uma emoção mais fria. Da mesma forma que nós sentimos raiva, irritação, também sentimos tristeza, não é? Então, tu, Miguel, então aqui não é no contexto profissional, logicamente has de utilizar, como disseste bem agora, ferramentas do que aprendes e inseres na tua vida pessoal, mas quando tu estás triste, e de uma ressalva, logicamente depende da tristeza, da situação, depende disso, mas assim de forma geral, quando tu estás triste, o que é que tu costumas fazer? Imagina que tu estás triste e não queres ficar triste. O que é que tu costumas fazer para lidar com a tua tristeza? Tu falaste há bocadinho num script diferente, não é? Até utilizaste a palavra script. Não é? E a palavra script para mim é muito familiar, porque na hipnose há vários scripts, não é? Que tu vais criando, na realidade tu vais ter, são roteiros, não é? Em Brasil são roteiros, guiões, quer dizer, tu vais ter que hipnotizar aquela pessoa, vais ter que ter ali um script, não é? Vais ter que ter um guião para comunicar com ela. E se tens de ter o guião para comunicar com ela, para ela deixar de ser triste, tens de ter o guião para ti. Não é? Então, eu tenho um amigo meu que diz assim, isto resume-se tudo à historinha que cada um conta para si próprio. Todos nós contamos uma historinha para nós próprios. E quando eu estou triste ou com raiva, eu estou a contar uma história. Normalmente. Não é? Estou a contar uma historinha. E a maneira melhor de eu sair de qualquer emoção é focar numa coisa. Hipnose é isso. Hipnose é foco numa coisa. É foco, não é? Não é eu vou deixar de ficar triste. O que é isso, deixar de ficar triste? Não é? Tipo, é como não pensar no elefante branco ou no urso branco. Não pensar, não é? E a mim, eu treinei isso, é a gratidão. A gratidão para mim é a emoção que quando eu me foco nela e tenho 2 ou 3 coisas assim gerais, onde eu me lembro delas e dizer, epá, estou super grato, esquece. Pá, posso estar triste, posso estar tudo, mas eu estou super grato. Usas como antídoto, não é? Ou seja, uma emoção quase antagónica à outra e serve como antídoto, não é? Tenho um gatilho, não é? Tenho um gatilho. Eu tenho vários gatilhos, para quem nos está a ouvir em áudio, não vai ver, que eu estou aqui a mexer a minha mão, mas para quem está a ver em vídeo, por exemplo, eu quando vou hipnotizar alguém e faço assim, esquece, sou o maior hipnotizador do mundo. É que eu vou mesmo hipnotizar. Vou mesmo levar onde tu queres. É que eu fico, a minha atenção já está. É como uma mira, é como um falcão. Não é? Eu tenho muito treinado. Mas se eu fizer assim, dá-me vontade de rir. Não é? Quando eu fecho a mão,
Pá, dá-me para Agora o Miguel está na primeira, juntaste o polegar e o indicador e levantou os 3 dedos, de género está ok, e no outro fechou o punho. Quanto mais força faço, mais focado fico. Não é? É um gatilho que eu tenho, uma âncora que eu tenho, não é? E o outro tem fechado o punho. E porquê que elas funcionam? Não é? Porque é que é fácil, aqui facilidade, ponto e vírgula, não é? Mas tem vindo a ser mais fácil. É? Ao longo dos anos tem sido mais fácil. Eu hoje digo que é fácil porque já foi super difícil, mas continua a ser um desafio. Claro. Antes era impossível. Epá, nem me lembrava da âncora. Okay, e desvalorizava isso tudo. Esquece. Eu estou triste e agora vou viver e vou curtir a fossa. Não é? Porque era assim que eu funcionava. As âncoras funcionam como um multibanco. Nós queremos ir levantar dinheiro. Metemos o cartão e 20 euros. Vai sair se eu depositar. Se eu não tivesse depositado, não sai nada. E a âncora, não é para eu fazer a âncora que vai acontecer. Eu tenho que colocar, não é, lá dinheiro no multibanco e aqui eu tenho que fortalecer a minha âncora. Então, muitas vezes acontecia, hoje já não acontece desta maneira, mas também acontece, que era, eu lembrava, eu não treinava a âncora quando estava mal. Eu estava feliz, estava mal. Eu lembro-me tão bem, no consultório que eu tinha, aquilo era um calor lá, que era uma coisa infernal quando saía da porta. Então mal eu chegava ao carro e ligava o ar-condicionado, era tipo aquele, estás a ver, agosto, 30 e tal graus, e entras, eu fazia a minha âncora. Eu tudo que era positivo, tudo que era bom fazia a minha âncora. Até que de repente a âncora é como a bateria do carro. É preciso ir carregando. É uma forma de é condicionamento clássico. Quando falas de âncora, em psicologia é condicionamento clássico, né? Pavloviano, é ir sempre condicionando com o estímulo. É a campainha a tocar e os cães a babar. Exatamente. E muitas das coisas que nós fazemos, nós achamos que somos muito evoluídos e queremos, não é? Essa coisa de Pavlov e tal é muito básico, mas nós somos Não. Vou dar um exemplo que eu fiquei surpreendido. Eu aqui no liceu, quando a minha filha mais velha andava no liceu, eu fui à reunião de pais. Estava na reunião de pais, era o único pai lá, os restos eram tudo mães, não é? De não sei quantos alunos, já sempre pouquinhos. E estamos lá, a diretora de turma está a falar, de repente toca o sino. Bem, eu levantei o rabo da cadeira, porque eu quando andava no liceu, eu queria era saltar dali de fora. E eu de repente, e como as cadeiras, aquilo já não estou habituado, bati na cadeira, fiz assim um barulho, para tudo olhar para mim. E eu pensei, é incrível. Está aí gravado ainda. Eu não estava à espera, não é? E aquilo estava gravado, que eu já estava, na altura até, já sabia quando é que o sino ia tocar, não é? Mas naquela altura, a reação, como é que é possível, não é? Estava lá. E eu fiquei envergonhado, não é, na altura, mas pensei, curioso, que curioso que isto é, que eu, sem me lembrar, estou aqui relaxado, não me tenho que levantar, sou adulto, e reage exatamente quando tinha 15 anos. É isso, Os condicionamentos é assim, depois pode for uma coisa bem gravada, pode passar anos e anos e está lá ainda aquilo. Gostei. Deixa aqui uma boa técnica que é de injetar aqui, digamos, uma emoção contrária, neste caso da gratidão é o que tu fazes, utilizar aqui âncoras. Ótimo. Muito bem, Miguel, estás aqui a dar bons inputs aqui aos nossos ouvintes. Por isso mereces ir para a alegria. Vamos te tirar aqui da tristeza. Tu falaste em gratidão, alegria. Vamos subir aqui na montanha russa, aqui quase a tocar ali o sol. Mas o sol não fica muito quente, mas na subida da montanha russa e dentro da alegria. Uma questão para ti que é: quais são as vantagens? Já falaste aqui de algumas, não é? Mas quais para ti, assim, por alto, é quase o elevator pitch, não é? Ou seja, tens ali 1 minuto quase para fazer o pitch. Se eu fosse uma empresa e tu queres abordar para, digamos, abordar temáticas de influência e persuasão, como é que tu dirias que seriam as grandes vantagens de trabalhar a nossa influência e persuasão? A grande vantagem, seja numa empresa, seja pessoal, é tornar a nossa vida muito mais fácil. Gastar mais energia e ter mais resultados. Aquela história gastar mais energia e ter mais menos energia, gastar menos energia, mais direcionado. Gostei. Principalmente não por aquilo que vais dizer, mas por aquilo que vais deixar de dizer. Sim. Porque a pessoa mais persuasiva às vezes é aquela que fala menos. Não é? Aquela que ouve os outros. E ouve com os ouvidos e com os olhos. Não é? Porquê? Porque quando ela vai falar, eu costumo dizer, 70% é ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. E principalmente estar presente nos sítios.
Porque é muito difícil. Nós não estamos presentes. Já estamos naquilo que a pessoa está a falar e eu já estou naquilo que lhe vou dizer a seguir. Não é? Então, estar presente e estar... E aí as emoções são brutais. É estar presente e tranquilo e confiante. Sem medo que o outro vai controlar só porque eu estou tão presente que deixo... Não, eu estou aqui. Agora estou aqui. E se for preciso, e eu acho que na influência e na persuasão uma das coisas que trabalhamos muito é o silêncio. O silêncio é muito poderoso. Porque a pausa é poderosíssima. Não é? Na hipnose eu aprendi isso logo de início, não é? Uma coisa é eu dizer assim, você vai conseguir. Outra coisa é você vai conseguir. Porque esse silêncio, imaginem quando eu digo as palavras, imaginem, não é? Só que as palavras entram dentro da cabeça das pessoas e é como se fosse no fundo do mar. Descem, demoram um tempinho, não é? Aqueles baús dos piratas a tipo... Sim. Depois cai na areia e a areia toda vem lá no fundo. A sugestão tem que ir lá dentro. Se eu sou muito rápido, a pessoa nem dá tempo de mergulhar, não dá tempo da pessoa ouvir aquilo. Para processar, não consegue processar toda a informação às vezes. E às vezes temos medo, parece que não sabemos como dizer a seguir, a pessoa gosta ou não gosta, estamos sempre a falar, não deixamos a pessoa, como disseste bem, refletir e deixar o baú afundar, não é? Estamos ali a... Por acaso eu tinha um diretor, um amigo meu, que é diretor comercial, e ele dizia uma coisa muito gira para os seus gestores, que era muitos gestores comerciais, ou assistentes comerciais, seja o que for, chegavam ao pé de clientes e como tinham vários produtos e queriam tentar vender alguma coisa, utilizavam o que ele dizia, a técnica da metralhadora. A metralhadora ele disparava a ver se acertava em alguma. E o que ele treinava os seus gestores era para serem mais snipers. É como tu dizes, esperar, observar, ver e depois disparar um tiro certeiro. Okay? É muito o que tu dizes também, não é? É, sem dúvida. E eu acho que nessa questão das vendas, um bom trabalho de influência e persuasão, como os brasileiros dizem, é a procura ou trabalhar para o levantar de mão. Não é? Que é, Paulo, desculpa lá, aquele curso que tu dás, como é que é? Quando alguém te pergunta, tu aí estás à vontade para explicar tudo e mais alguma coisa. Tu estás a impingir a coisa. Então, persuadir, influenciar, ter tudo trabalhado de forma que as pessoas que sentem, que têm aquela motivação, que têm aquela necessidade, não é? Porque é uma relação ganha-ganha, é uma relação da pessoa poder comprar alguma coisa e sentir-se bem, no fim, sentir-se tão bem que vai começar a dizer toda a gente. Começa a ser um embaixador da tua marca. Porquê? Porque atingiu todas as suas necessidades, não é? E expectativas, trabalhar essas expectativas. E ter levantada de mão, ter pessoas a perguntar. Porque quando a pessoa pergunta, então tu estás a ter uma conversa com ela, não estás a persuadi-la. Não é? É ela que te pergunta. E fazer esse trabalho. Já influenciaste, não é? Já influenciaste. Então, pelo que eu vejo, tu trabalhando a tua influência nem precisas persuadir. Exato. E muitas vezes eu uma vez ouvi alguém dizer isto, não sei quem foi, que sou muito esquecido. Marketing, e eu gostei. Claro que marketing tem outras definições, mas para mim, naquele dia calhou bem porque era o que eu precisava de ouvir. Marketing é eliminar. Para eliminar pessoal. Mais. Não é? E quando tu tens muita gente e estás a falar e não tens que andar a persuadir ninguém, tens é que eliminar. Nem quer ouvir falar. Há uns que vão dizer, esquece, isto não é para mim. Eles vão ficar com um grupinho de pessoas que está ali porque e está ali por sentir que aquilo é bom para elas. Então tu vais ajudar eles a crescer, a dar os passos em frente. Para que é bom a influência e persuasão nas empresas? Eu digo para simplificar a vida, porque antes dos clientes vai simplificar a vida dos gestores com as suas próprias equipas, influenciar uns aos outros e a auto-persuasão, que é eu dizer uma coisa e fazer. Para mim é muito difícil. Não sei como é para vocês, mas para mim é difícil. É preciso trabalho. E o que é que te atraiu aqui nesta área de trabalho? Tu começaste na parte da hoteleira, como disseste. Eu até quando dei a introdução não falei dessa parte, estava aqui, mas também sabia, sei desse background, né? Nós conhecemos. Depois entraste na parte da psicologia, na parte das dependências, foste para a hipnose, foste para a auto-hipnose, foste para a influência e persuasão. Eu já percebi também que tem um pouco a ver com o significado que as pessoas atribuíam, digamos, às palavras, mas o que é que te atraiu então nesta área de influência e persuasão? Porque é que, digamos, agora estás dedicado a estudar e a formar pessoas nesta área? Muito porque a minha passagem pela área clínica, não é? Foi uma passagem
muito interessante, muito satisfatória, não é? De grande envolvência, numa altura da minha vida, que foi muito importante. Depois senti que estava numa altura que decidi mudar. Decidi também focar-me noutros grupos de pessoas. Enquanto numa altura eu tinha as pessoas, não é, o meu público, estavam pessoas que tinham uma patologia, estavam deprimidas, estavam a precisar de ajuda, na minha vida pessoal, da forma como eu sou, naquilo que eu quero, nas minhas necessidades, naquilo que é pessoal meu, eu queria ter mais disponibilidade para mim próprio. Ora, começa logo aí uma grande... Eu não consigo estar a acompanhar alguém que tem uma dependência, são casos, não é, que às vezes não tens de acompanhar a pessoa, há recaídas, é a família, tu tens de estar disponível. Não é? E eu comecei a não estar disponível, então não foi compatível, não é? Não era coerente, porque eu não conseguia servir as pessoas da forma como eu acho que elas devem ser servidas. Não é? Tanto que hoje, às vezes, faço assim pontualmente alguma coisa, mas sempre numa equipa multidisciplinar, onde eu entro um bocado com, não é, com princípio, meio e fim. Não é? Depois, quando fui tirar a psicologia, ouvi dizer que Freud tinha deixado a psicanálise e tinha... a hipnose, e tinha criado a psicanálise, e eu fiquei com o pulgar atrás da orelha, porque eu sempre achei ótimo manipular os outros. Eu tinha sempre aquela fantasia, não é? Como é que eu vou fazer com que os outros façam aquilo que eu quero? Não é? E muitas pessoas também partilham, têm vergonha de dizer, mas também partilham. Claro. Comecei a perceber que afinal a coisa não era bem assim. E na realidade eu comecei a perceber que a área que me interessava é a área da comunicação. E já antes era. O que é que eu gosto, o que é que eu gostava na parte da gestão? Era comunicar. Eu fiz 3 exposições mundiais, era comunicar com o pessoal, na parte dos recursos humanos, abrir os restaurantes, comunicar os conceitos, no restaurante mexicano, de rodízio. E comecei a ver qual é um elemento comum dentro desta viagem que aparenta, ainda no outro dia estive a fazer a história da minha vida, não é? E que aparenta que tem vários desvios, porque eu sou uma pessoa que adora aprender, então vou procurar ali, mas havia sempre um dominador comum, que é a comunicação. Comunicação com o outro, comunicar com o outro, comunicar comigo próprio. E ao longo da minha trajetória, isso está sempre presente. Não é? Quando eu quis voltar para as empresas, porque as pessoas que me procuram para... as pessoas são sempre as mesmas. Não é? Eu, quando estou mais deprimido, vou procurar um psicólogo, mas eu também vou procurar alguém que me ajude na inteligência emocional ou num curso de coaching, por exemplo. Não é? Sou a mesma pessoa. Mas quando eu vou para um curso de coaching, eu estou num mindset diferente quando eu vou para o psicólogo. Ou estou num mindset diferente quando eu vou para as Bahamas, não é? De rabo virado. E então eu estava à procura também, pela minha própria energia, para poder render mais, estar num ambiente onde as pessoas também estão, elas com um mindset diferente. Para estarmos mais em sintonia. Não é? Daí esta trajetória. Porquê? Porque a capacidade de lidar na parte terapêutica, e é muito pesado lidar dentro de um centro de tratamento, terapêutica, teve o seu limite de tempo, que eu achei que seria o razoável para eu dar tudo de mim e seguir em frente. E também sou uma pessoa que sou curiosa e gosto de avançar, gosto de novos temas, portanto... De explorar mais coisas. É algo que vai acontecer, tem a ver com a minha personalidade. Já combati isto, porque achei que não era tão previsível. Já trabalhei isto em mim, não é? Estas características em mim, e ter um rumo para eu poder fazer aquilo que eu quero, não é? Que está de acordo, onde eu me sinta bem, não é? Aquela coerência. Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, de uma forma adequada, na altura certa. Isso faz sentido. Uma coisa que disseste é muito importante e quem nos está a ouvir. Às vezes quando nós olhamos para a nossa vida e parece, como disseste, e até podemos ser criticados por isso, parece que nós temos de ter uma direção ao fazer quase sempre o mesmo, ou guiar-nos por algum caminho continuado, e tu disseste um ponto que era parecido, estavas sempre aqui aos saltos, ou seja, a restauração, psicologia, a parte das dependências, a influência e persuasão, a hipnose, mas no fim de contas tu olhas para isso, ou seja, de forma mais concreta, a cada um dos pontos, parece que andas aos saltos, mas se subires o nível de abstração, e até falámos nos níveis de abstração até na certificação, o nível de abstração, tu vês que cá esse denominador comum, que é a comunicação. Então é agir, ou seja, por vezes podemos parecer que andamos aqui aos saltos, mas tu olhares para a nossa vida de outra forma, no fim de contas é o mesmo caminho, não é? É quase, sei lá, como quando investimos, sei lá, quem investe na bolsa, tu podes olhar para intraday, quase para a hora ou para o dia, tem um rumo, mas olhares sempre para a semana ou para o mês ou para o ano, a tendência às vezes é diferente. Exatamente. Então... E o outro dominador comum tem a ver com a viagem. Eu morei
em 5 países diferentes e continuo a viajar e a dar formação. Porque eu quero fazer isto, mas quero fazer em sítios diferentes, não é? Eu quero satisfazer várias das minhas necessidades, não é? Porque eu preciso, não é? De conhecer pessoas novas, de comunicar, de começar do zero. Eu adoro, por exemplo, e tu sabes, eu agora comecei a treinar, não é? Uma das coisas boas é que eu começo do zero. Eu sou o menos, sou o badocha que de todos os que vão correr, nadar e andar de bicicleta, eu sou o que sei menos. E para mim isso é uma delícia. Porquê? Porque me dá aquela sensação de ser um aluno, de aprender, de conhecer coisas Isso é novas, muito bom. de completamente fora da minha zona, não é? Porque chega um ponto que dentro da nossa zona, por isso é que há bocadinho dizia, não é, quando dizeste especialista, a pessoa começa a se especializar e depois às vezes começa a dominar, não quer dizer que domine aquilo tudo, mas depois começa a dominar de tal forma que a maior parte das pessoas sabe menos daquilo do que tu, não é? Então tu até fazes um brilharete, dizes 2 ou 3 coisas e fazes um brilharete, e só por simplesmente que as outras pessoas tiveram a pensar noutras coisas, não? Tu é que estiveste dedicado ali, elas sabem outras coisas. E às vezes é preciso ter muito cuidado, não é? Quando nós nos especializamos em qualquer coisa, não confundir que agora dominamos esta área e temos que entrar noutras áreas, não é? E trabalhar a nossa humildade de não saber, de ir procurar. Isso é muito interessante. Eu quando estava a estudar, inscrevi-me, não acabei por não tirar o doutoramento, mas entrei dentro do doutoramento em psicologia. Não sabia. Tive só o primeiro ano e no primeiro ano a professora disse assim, eu já sabia exatamente o que é que eu quero, não é? Todos já sabíamos o que é que ela disse, este primeiro ano para vocês dizerem o que querem. Mas como assim? Eu já sei o que quero. Não, é que isto é um trabalho tão solitário, ninguém na realidade quer saber e ninguém vai ler, não é? Quem é que vai ler? Vai ler. Se ler o orientador, não é para apanhar ali para dar na cabeça, pouca gente vai ler. Que tem que ser uma coisa de paixão, encontrem mesmo a vossa paixão. E já aí. Mínimo 4 anos ali E já ali, qual era o meu tema? O meu tema era a interligação entre os jogos de role-play games, não é? Jogos de estratégia online, com as dinâmicas familiares, esta comunicação, não é? Para simplificar, isto foi em 2010, não é? Hoje já não faz muito sentido. Faz sentido, mas só para dar uma ideia, naquela altura começou-se a falar em migrantes digitais e nativos digitais, que significa... Começou-se a falar, pois agora... Todos a falar. Agora é tipo, já não existe online nem offline, é tudo mix, não é? Mas era muito separado, que era, a família está na sala, os pais estão na sala a dizer, o Zé há 2 dias que não sai do quarto, está a jogar. E aquilo é mau para ele. Eles não compreendiam que também o jogo, não é, tinha uma comunicação brutal com outras pessoas à volta do mundo e com amizade, faziam amizades, só que eram umas amizades naquela altura, tipo, esquece, é uma coisa estranhíssima. Ele tem que estar na rua e tem que ser os amigos aqui de casa. Portanto, parece não, mas 2010. Sim, 12 anos no digital parece, é muito. E uma das coisas que isto para dizer o quê? Quando eu ia às aulas, não é? Nós tínhamos aulas, eu chegava lá, tinha estudado muito sobre um tema, e chegava lá, fazia uma pergunta qualquer e eu não sabia responder. Não é? Supostamente eu era o especialista, entre aspas, daquele tema ali, mandava uma boa. Mas isso não é assim. Então, e nessa situação? Então, era uma constante frustração. Não era porque eu não olhava como frustração, mas para quem olha, que é de investigação. Só para terminar, deixa-me só dizer uma coisa da manipulação, que há bocadinho. A palavra manipulação é uma palavra muito querida para mim. No aspecto, ou num contexto diferente, quando nós falamos em ciência. O que é a ciência? É manipular variáveis, manipular dados. Não é? Sim, sim. O contexto muda isso, na ciência é diferente, correto. É completamente diferente. Eu vou colocando ali, vou manipulando, vou juntando isto com aquilo e com outro. E então é o que eu costumo dizer, a manipulação é algo que pode ser visto também como algo muito positivo, independentemente também do contexto onde nós estamos a falar. Sim, aí é mesmo, queres mudar aquela variável independente, não sei quem, queres ver qual é a dependente que vai mudar com essa, e assim tem de estar nesse sentido. Aí queres mesmo uma influência direta, tens mesmo manipular, aí não vais influenciar tu enquanto bom investigador e a variável por si só aparece e faz a correlação. Já é uma coisa mais quântica. Olha, Miguel, vamos aqui a recomendações que eu peço também sempre para trazerem. Livros. Recomenda-nos 2 livros que achas que as pessoas deviam ler, que os nossos ouvintes deviam ler. 2 livros que
tenham marcado, seja mais atualmente ou no passado, mas 2 livros que recomendas. Olha, um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Esse aí Clássico. é um clássico, não é? Eu costumo dizer. Eu até fiz aqui uma batotazinha. Eu tenho aqui uma página aberta, não é? E vou-te dar o link, se calhar, não sei se podes colocar lá no... Não. Mas diz-nos os livros e depois pronto. se for... Pronto, eu vou dizer, esse é um dos livros. E até o livro do Cialdini e o último livro do Cialdini também da persuasão. Então, o do Cialdini, o primeiro é influência da persuasão, as armas da persuasão, e o outro é persuasão, não é? Persuasão. Até saiu agora um que eu estou a ler, ainda não terminei, mas o persuasão também é muito importante, que é aquilo que acontece antes de persuadir. E aí é a influência pura, que é o semear, não é? Eu organizar a minha vida, se eu organizar quem eu sou, o que é que eu faço, com algo que vai atrair mais as pessoas mais à frente, vai ser mais coerente, as pessoas vão ter objeções, não é? Vamos lá ver. Eu quero influenciar as pessoas a virem deixar de fumar comigo. Mas eu fumo que nem uma chaminé. Claro, cheira a tabaco. Então, se calhar, é mais fácil começar a mudar a mim. Se calhar deixar de fumar, ter outras formas de vida. Uma curiosidade. Então, ele tem... Diz-me lá o nome do primeiro do Cialdini, para reforçar aqui para os nossos ouvintes. As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão. O segundo é Persuasão. Persuasão. E é um terceiro, não conhecia que ele tinha lançado um terceiro. O terceiro livro. O nome. Não sei se está traduzido já em português. Quero-te dar o nome correto. Miguel está aqui ao vivo a pesquisar. Por acaso não conhecia, pensava que eu tinha apenas esses 2. É que eu não tenho físico, só tenho ele em... Ok. É digital, formato digital. Tudo bem. Então, como? The Psychology of Persuasion, Influence. É o último dele. A psicologia da persuasão. É que é assim, o outro também diz, eu provavelmente este é uma versão, uma edição e versão nova, mas tem conteúdos novos. Ok, ou seja, sim, o outro já é da década 90, 70, não sei, estudos de campo já bem antigos. Ok, deve ter sido uma edição, digamos, melhorada e se calhar tem a ver com o outro. Ok, ótimo, ainda não li o Persuasão, ainda está num dos minhas centenas de livros que eu vou lendo e está lá. Eu vou dizer porque eu tenho aqui um link que diz os 100 livros de influência e de persuasão. Eu também tenho para ler, não é? Eu também há muito para ler. Olha, agora, livros está. Falaste do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os 2 do Cialdini, ou este terceiro, pode ser uma reedição do primeiro, correto? Agora, pessoas que te inspirem, que te inspiraram, e isto é importante na tua área de trabalho. Eu dou sempre esta nota porque ao início as pessoas diziam, olha, a minha avó inspirou-me, etc. Isso é muito importante na nossa vida, mas eu quero que os nossos ouvintes possam acompanhar o trabalho dessas pessoas, e o da avó pode não ter, digamos, Instagram. Há uma pessoa que eu tenho que dizer logo à primeira, que chama-se Milton Erickson. É um psiquiatra norte-americano, o pai da hipnose moderna, não é? Que influenciou-me brutalmente, não só pelo trabalho dele, até porque o trabalho dele aparece-nos hoje em dia sistematizado, até porque ele, Milton Erickson, e existe a hipnose ericksoniana, que não é a hipnose de Milton Erickson, foram os rapazes, na altura dos anos 70, que foram à procura deste homem e como é que ele fazia as coisas, ele tinha os resultados e sistematizaram o trabalho dele. Portanto, foi através da observação, eles sistematizaram, porque na realidade ele não fazia hipnose ericksoniana, ele simplesmente estava lá. Era um senhor que tinha poliomielite, desde muito novo, que teve muitas dificuldades. Ele influenciou-me porquê? Porque eu, quando comecei a estudar, não o trabalho dele, claro que sim, mas a história de vida dele, não é? Quando ele está na cama no hospital e o médico diz que ele não vai ver a luz do dia, não é? Porque não ia sobreviver, e ele pede para virar a cama para a janela e fica acordado a noite toda. E eu achei sempre isto, a força já deste homem, não é? Um homem que... Mas depois eu conheci a filha dele, numa das formações, a Betty Erickson, já faleceu, infelizmente.
E ela explicou, porque há sempre uma razão por trás daquilo que a gente às vezes sabe, não é? E ela disse assim, não, o meu pai ficou focado naquilo, porquê? E raiva, olha, foi através da raiva. Quem é o médico para dizer à minha mãe que eu não vou sobreviver? Não é que não é? A força dele não veio do médico ter dito, você não vai aguentar. Não. É dizer à minha mãe. Interessantíssimo. Portanto, aquela motivação dele é uma motivação muito superior de qualquer outra. E a vida dele, depois, já há vários exemplos, não é? Até porque ele estava numa cadeira de rodas. O que é que uma pessoa da cadeira de rodas aprende a observar os outros? Jamais eu vou conseguir aprender a fazer isso. Para já sou um irrequieto. E sim, depois... duas características que não são idênticas a essas. Não é? Depois eu tinha que treinar. E houve uma altura que eu treinava. Eu quase que colava as minhas mãos. Eu estava no Brasil, até estava-me a lembrar, porque ia dizer, grudava. Não é? Grudava as minhas mãos nas pernas. E sem mexer, só observar as pessoas. Olha, e o segundo? Milton Erickson. Milton Erickson. Esse primeiro. O segundo... tem tantas pessoas, tinha aqui um... O segundo, e este tem mais a ver com a pessoa, é o Joseph Campbell, que escreveu O Herói das Mil Faces, e que não criou, mas sistematizou, de certa forma, a viagem do herói. Não é? E todos nós fazemos uma viagem. E todos vocês estão a ouvir, estão dentro da viagem do vosso herói. E a viagem do herói tem vários passos. Não é? O primeiro é a vida do cotidiano. Nós todos estamos lá na nossa vidinha. Não é? É muito curioso que o Joseph Campbell, aliás, George Lucas, ao fazer o Star Wars, falou com o Joseph Campbell. Todo o Star Wars é a viagem do herói ali, passo a passo. Não é? E para aqueles que viram o Star Wars, a Guerra das Estrelas, sabem que o Luke vivia lá na vida dele, não é? Ninguém o chateava, a vida cotidiana, até que há uma chamada para a aventura. Todos nós já tivemos essa chamada. Ou para tirar um curso, ou para fazer uma mudança. E depois o que é que acontece? A recusa. Não é? Não quer avançar. Não é? Mas, de certa forma, aquilo é tão grande que eu vou ter que mudar. Eu vou ter que viajar, eu vou ter que ir para outro país, eu vou ter que lutar. E à medida que eu continuo essa viagem, eu vou encontrar um mentor. Não é? Que naquele caso da Guerra das Estrelas é o Obi-Wan Kenobi. Que lhe deu uma sugestão pós-hipnótica, que era The Force Be With You. Que mesmo depois de morrer, aquela sugestão pós-hipnótica funcionava. Ele ouvia aquela voz e vinha aquelas emoções todas novamente. Muito e depois bom. Tem vários desafios. Tem o desafio, depois tem a guerra, depois tem contra os aliados. É tudo. Eu fiz um programa sobre a viagem do herói em auto-hipnose. E trabalho muito com as pessoas, mesmo nas empresas, não é? Todos nós estamos na viagem do herói. Às vezes estamos à procura do mentor. Às vezes estamos no mundo ordinário. E depois de passarmos tudo isto, nós voltamos para um mundo extraordinário, que na realidade é o mesmo sítio onde voltamos. Só que é extraordinário porque nós já estamos diferentes. Nós já mudamos. Ganhámos ao longo do caminho, através dos aliados, dos inimigos. Então, muito bom. Foi alguém que me influenciou muito, porque é algo que eu tenho como estrutura, a viagem do herói, e que eu trabalho muito com isso e influenciou muito. Joseph Campbell. Olha, para terminar, Miguel, onde é que te podem encontrar? Podem me encontrar no Instagram, Miguel Coco Oficial, Coco com 2 Cs, e enviarem mensagem naquilo que eu puder ajudar, puder reencaminhar, estejam à vontade. Tens assim algum website que queiras que as pessoas saibam, ou basta o Instagram? O Instagram, se quiserem saber mais, mas o website está sempre em renovação. Também podem encontrar em Miguel Coco, mas se meterem Miguel Coco na internet, onde lá chegar, vão ser direcionados para 2 mundos, influência e persuasão e hipnose. Façam a vossa escolha. E também no YouTube. Também tem muito conteúdo lá no YouTube. Ótimo. Miguel Coco. Pesquisar no YouTube, Google, e então Miguel Coco Oficial no Instagram, não é? Com 2 Cs. Miguel, olha, foi mesmo muito bom estar aqui hoje. Deste mesmo aqui inputs que eu achei valiosos. O objetivo do podcast é mesmo agregar conhecimento também prático, e tu deste-nos aqui estratégias que acho que todos nós, quem está a ouvir, agradece imenso. Então, Miguel, abraço. Muito obrigado por estar aqui presente. Queres dizer alguma coisa antes de despedir? Agradecer pelo convite, agradecer a todos que estiveram-nos a ouvir, e lembrem-se, transformem a vossa vida mais...
facilitem a vossa vida, não é? E principalmente fazendo mais pausas e pensando sobre os vossos pensamentos, não é? O meta-pensamento. Pensem naquilo que andam a pensar, sintam aquilo que andam a sentir, não é? Tentem elevar-se um bocadinho e olhar para baixo e ver o que é que anda realmente aqui o que é que eu ando realmente aqui a fazer, de que forma é que isto está a ter os resultados que eu quero. Naquilo que tem resultados bons, 5 estrelas, continuo. No outro, mude ou encontre pessoas que podem influenciar o persuadi-lo a ir mais rápido, que a vossa curva de aprendizagem possa ser mais rápida. Tá, ótimo conselho. Meta, mas não é o meta do Facebook, é a meta de um nível de abstração acima. Miguel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Este foi o episódio 36 com Miguel Coco, Influência e Persuasão, e vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima.